Então, chegou a hora de falar do massacre de Katyn, né? Então, o massacre de Katyn. Tem um filme, a imagem de um filme, da capa de um filme, do pôster de um filme referente a esse massacre de Katyn, massacre que a esquerda sempre tentou esconder, né? Camuflar, para que ninguém viesse para se passar como democrática, sacrossanta e algo do tipo. Vamos direto para o assunto para poder fazer o vídeo ser mais pragmático e produtivo. Vou colocar aqui algumas imagens. Essa aqui é a imagem do monumento da própria situação lá no monumento, digamos, entre aspas, o mais importante desse massacre. Entre tantos monumentos, ao parecer, devo colocar alguns outros monumentos aí, e também vou colocar um trecho de um filme também que foi feito. Eu vou falar um pouquinho desse filme, mas vamos lá. O massacre de Katyn foi um genocídio que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Foi realizado pela União Soviética contra os prisioneiros poloneses. Eu cheguei a falar da Romênia um pouquinho, falei um pouco da Ucrânia, e estou preparando alguma coisa da Estônia, e vou falar agora dos poloneses. Acho que foi só. Estou preparando da Finlândia também, mas vamos lá. Foi realizado pela União Soviética, quer dizer, pelo imperialismo soviético, contra os prisioneiros poloneses, em um dos eventos pouco conhecidos da Segunda Guerra Mundial. Ao todo, cerca de 22 mil poloneses foram mortos. O massacre foi divulgado pelos nazistas em 1943 em propaganda contra a União Soviética e carrega o nome de Floresta de Katyn, em referência aos corpos que lá foram encontrados. A Polônia foi um dos países que mais sofreram com a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha e a União Soviética conspiravam contra a Polônia, o que resultou de um acordo chamado de Pacto Germano-Soviético. O pacto, além de determinar que a Alemanha e a União Soviética permanecessem em paz caso houvesse uma guerra na Europa, também estipularia a invasão e divisão da Polônia entre eles. Então, se for pesquisar aí, é evidente esse pacto aí. Depois eu posso até dar um pouco de mais detalhes com respeito a esse pacto. Vamos tentar seguir aqui na íntegra. A invasão alemã iniciou-se em 1º de setembro de 1939, o que deu início à Segunda Guerra. Os exércitos poloneses foram rapidamente derrotados pelas tropas nazistas. A invasão soviética na Polônia consolidou-se em 17 de setembro de 1939. Então, 16 dias depois, a Alemanha iniciou em 1º de setembro e os soviéticos invadiram em 17 de setembro do mesmo ano. As tropas soviéticas alegaram que essa invasão foi uma missão de paz para garantir a segurança de minorias ucranianas e bielorrussas. A partir daí, a Polônia deixou de existir. Parte do seu território foi ocupado pelos alemães e outra parte ocupada pelos soviéticos. Os soldados poloneses que estavam na parte invadida pela União Soviética foram prontamente rendidos, e em 1939 foi iniciado um processo de deportação de poloneses para os campos de prisioneiros, os chamados prisioneiros, ou campos de trabalho forçado, em diferentes partes da União Soviética. Não está aqui no material, aqui não foi eu que construí esse material, mas aqueles que eles chamavam de Gulag, né, na Sibéria, lá que eles tinham esse campo de concentração, que em uma outra oportunidade eu vou falar um pouco sobre esse Gulag, também é muito importante. Esses prisioneiros entre os prisioneiros estavam cerca de 15 mil oficiais do exército polonês, a maioria reservista. Os oficiais reservistas do exército polonês eram, em geral, políticos, cientistas, advogados, professores universitários. Em resumo,
a elite intelectual polonesa e foram considerados um risco à União Soviética e, portanto, presos. Agora, sobre o massacre propriamente dito. Com a prisão da elite intelectual polonesa, a União Soviética colocou comunistas poloneses no poder dos novos territórios e começou a absorver os novos cidadãos, obrigando-os a aderir à cidadania soviética. Os 15 mil oficiais poloneses foram agrupados em 3 campos de prisioneiros. Não sei se a pronúncia não é muito boa, não, mas Kozelski, na Ucrânia, próximo à cidade de Smolensk, e Ostauskov e Starobinsk, localizados na Rússia soviética. Todos os 3 campos eram administrados pela, adivinha quem? NKVD, essa organização de serviço de espionagem, né, e de polícia secreta e política da União Soviética. Depois passou a se chamar, mudou de nome várias vezes, né? Se não me engano, essa segunda vez que mudou umas 3 vezes de nome. Depois passou a se chamar KGB. Então, lembrado aí pelo professor Olavo de Carvalho. Ou Comissariado do Povo para Assuntos Internos, a polícia, aí que está aqui, a polícia secreta soviética, é isso que eu quis dizer. O massacre foi idealizado pelo chefe de polícia secreta Lavrenti Beria, que convenceu Stalin de que os prisioneiros eram membros de grupos contra-revolucionários e, portanto, apresentavam um risco para o controle soviético na Polônia. Com autorização de Stalin, Beria organizou um comitê especial chamado de Troika para selecionar os prisioneiros que seriam condenados ao fuzilamento. A seleção realizada pela NKVD teve a seguinte estrutura: 14.500 dos 15.000 oficiais foram condenados à morte. 3.000 prisioneiros no oeste da Ucrânia, 3.000 prisioneiros no oeste da Bielorrússia, 1.305 outras pessoas que estavam livres e foram consideradas perigosas. Somente 500 oficiais escaparam do fuzilamento, segundo Timothy Snyder. As exceções foram alguns agentes soviéticos, pessoas com antecedentes étnicos alemães e letões e aqueles contando com a proteção estrangeira. Ao todo foram mortos 21.892 prisioneiros poloneses, sendo 6.314 oficiais presos em Ostauskov, 3.739 oficiais presos em Starobinsk, 4.410 oficiais presos em Kozelski, 7.429 outros prisioneiros poloneses, somando esse 21.892 prisioneiros aí, ao todo. Os prisioneiros foram transportados em grupos pequenos para locais correspondentes às suas execuções e foram mortos com tiros na nuca, sendo depois enterrados nas valas comuns. Essas valas foram encontradas por tropas nazistas em 1943. Os nazistas convocaram inúmeros legistas que exumaram os corpos e constataram as evidências da execução. O caso foi usado como propaganda pela Alemanha contra a União Soviética, que negou imediatamente a autoria do massacre. Sempre assim, né? Somente em 2010 a Rússia assumiu a responsabilidade, então foi um crime confesso. Voltando lá,
Foram então 21.892 prisioneiros poloneses assassinados aí pela crueldade da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Agora vamos ver um detalhe que eu deixei passar em relação ao Pacto Germano-Soviético. No ano de 1939, em meio à atmosfera de tensão política que desencadeou a sucessão de conflitos na Segunda Guerra Mundial, um acordo de não agressão foi firmado entre a Alemanha e a União Soviética, o Pacto Germânico-Soviético, o Pacto de Ribbentrop-Molotov. O referido pacto foi assinado em 23 de agosto de 1939. Eu vou em outro período, vou estudar um pouco mais sobre esse pacto para depois sintetizar a ideia. Mas, se não me engano, esse pacto aqui também envolveu também as questões lá da Finlândia, né? O referido pacto foi assinado em 23 de agosto de 1939 pelos representantes do governo da Alemanha nazista e da União Soviética, von Ribbentrop e Molotov, respectivamente. Este pacto estabeleceria que, se acaso a Alemanha entrasse em conflito com a Inglaterra ou com a França, em razão de uma eventual investida da Alemanha contra a Polônia, a Rússia, por sua vez, ficaria afastada sem se manifestar militarmente. Então pergunta, quer ter uma noção de quem foi os soviéticos, é só perguntar um polonês, um descendente polonês, como é que é a história dos soviéticos naquela região de lá. Entretanto, havia um protocolo anexado ao documento que se manteve secreto, cujo conteúdo indicava com pleno interesse da União Soviética pelo território polonês e por outras áreas de influência que a política de espaço vital da Alemanha nazista poderia suscitar. Assim, após a incursão dos alemães pelo território polonês, tanto os membros da Gestapo e SS alemães, quanto os membros da NKVD, ou agora a KGB, né, a Polícia Secreta Soviética, passaram a selecionar inicialmente os prisioneiros nos territórios conquistados e a trocá-los mutuamente de acordo com os seus critérios. Na região do leste europeu, seguiram-se as divisões territoriais entre a Rússia e a Alemanha. Os soviéticos anexaram todos os seus territórios conquistados diretamente à União Soviética, como a Carélia finlandesa, os 3 estados do Báltico, a Polônia Oriental e a Bucóvina. Já os alemães anexaram a Polônia Ocidental e a Alsácia-Lorena e a Eslovênia. Em 1941, quando a guerra já havia tomado proporções além do continente europeu, os nazistas passaram a ter interesse nas reservas econômicas da União Soviética. Além disso, o acerramento das inúmeras divergências políticas e ideológicas de Hitler e Stalin, sobretudo o que se referia ao interesse pela expansão do Terceiro Reich e também em direção às terras eslavas, resultou do rompimento do pacto. A União Soviética juntou seus aliados e anos mais tarde atacou o Reich. Então, quer dizer, além de tudo isso, de todo o mito que se cria aí, a União Soviética, a princípio, ela tinha pacto de pacificação com a Alemanha. Então, são pessoas sem escrúpulo nenhum, sabe? E ainda tem gente que se levanta para defender. Eu ainda vou fazer um vídeo mais detalhado desse pacto aí de Pacto Germano-Soviético, ou Pacto de Ribbentrop-Molotov, que tem a ver com relação a, futuramente eu vou tratar da Finlândia, então é muito interessante manjar desse pacto. Mas fica aí, a exposição aqui. Eu vou salvar uma foto aqui, tem essa foto aí que diz respeito aos dois fascínoras aí. E eu vou terminar aqui, vou falar só um pouco vou falar só um pouquinho só para terminar da questão
questão do filme. Deixa eu ver se eu salvei aqui. Eu vou postar a imagem aqui do filme para assistir, que vai narrar um pouco dessa história desse massacre aí, desse massacre aí. Tem coisas mais específicas com relação ao massacre. Eu vou só dar uma direção aqui a respeito do filme. Vamos lá. A história passada lembra, né? É o Katyn, também um título do filme no qual o cineasta polonês Andrzej Wajda, 84, não sei se é assim que pronuncia, mas tudo bem, 84 anos, reverencia o pai, o oficial do exército Jakub Wajda, morto com um tiro na nuca durante o massacre de 1940, indicado para o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2008, um ano depois de sua estreia. Katyn foi exibido pela primeira vez na TV estatal russa Cultura há poucas semanas. No caso aí, né, esse artigo é bem antigo, né? Iniciativa do Kremlin para reaproximar a Rússia da Polônia congestionou de mensagens do site da Cultura, cuja audiência é habitualmente inferior dos outros canais de TV do país. Isso daqui saiu na Isto É, essa 70. Estou tentando ver aqui o ano que foi isso, mas se não me engano foi 2016 que saiu aqui na Isto É. Repleta de pinheiros, a floresta de Katyn, 20 km da cidade russa de Smolensk, é palco de duas tragédias que chocaram a Polônia. Em 1940, cerca de 20 mil poloneses, incluindo toda a elite militar do país, foram exterminados na floresta, a maioria com um tiro na nuca. 70 anos depois, um avião Tupolev 154 da presidência da Polônia se espatifou nas imediações da floresta com 97 personalidades que prestariam uma homenagem às vítimas do massacre de 1940. A Polônia perdeu a sua elite. O acidente na manhã do sábado 10 não deixou sobreviventes. Entre as vítimas estão o presidente, não vou ler, a primeira-dama, todos os líderes das Forças Armadas, o presidente do Banco Central, parlamentares e religiosos. No Tupolev 154 também estavam a lendária Anna não sei o que lá, antiga líder sindical dos estaleiros de Gdansk. Em agosto de 1980, quando Anna foi demitida, os operários dos estaleiros saíram em protesto das ruas. O movimento culminou na criação do Sindicato Solidariedade, mais tarde na mudança de regime político do país. Entre os fundadores do sindicato também estava o presidente que tentaria uma reeleição em outubro. Ultraconservador, nacionalista, católico fervoroso, Kaczynski tinha 60 anos e era famoso desde criança, junto com o irmão gêmeo, ex-primeiro-ministro Yaroslaw. Ele estrelou em 1962 em um filme infantil que fez sucesso por décadas. Nas últimas semanas, contava com um índice de 20% da popularidade e tinha como principal adversário na disputa presidencial o líder do partido de esquerda Jerzy não sei o que lá, que também morreu no acidente. Antecessor de Kaczynski na presidência, Alexander
não sei pronunciar, não mediu palavras quando soube do acidente. Aquele é um lugar maldito. Ele me provoca arrepios na espinha. Durante o século, líderes da extinta União Soviética fizeram valer a versão de que a matança teria sido cometida pela Gestapo da Adolf Hitler. Então, quer dizer, essa mentira soviética, quem começou com a mentira, depois querem dizer que o Holodomor foi uma invenção dos nazistas, mas já dá para ver a índole dos soviéticos, né? Então, durante o século, os líderes da extinta União Soviética fizeram valer a versão de que a matança teria sido cometida pela Gestapo de Adolf Hitler. Na época, a Polônia havia sido dividida entre a Alemanha e a Rússia. A verdadeira autoria do massacre, a polícia de Joseph Stalin, só foi confirmada quando os arquivos da extinta União Soviética começaram a ser abertos. Mesmo assim, continuaram secretos 118 dos 186 volumes da investigação sobre o massacre. 4 dias antes da queda do Tupolev 154, pela primeira vez, autoridades da Rússia e da Polônia, os primeiros ministros Vladimir Putin e Donald Tusk, haviam se encontrado em Katyn para tentar diminuir a diferença entre os dois países. Com a mais recente tragédia, o movimento foi interrompido e a Polônia terá de novo que substituir às pressas suas lideranças. Então, quer dizer, teve um acidente próximo da região de Katyn e matou muita gente, inclusive as lideranças, né? É tido essa situação como a maldição de Katyn. Eu vou deixar também uma estampa aí do que foi essa maldição de Katyn. E infelizmente é algo que se tem que evitar, né? É uma barbaridade tamanha que tem que ser esclarecida, tem que ser constantemente relembrada para que isso não se repita, né? Essa situação bizarra não se repita nunca mais, que esses massacres não se repitam nunca mais. Tentando salvar aqui tem umas imagens aqui do Tupolev e eu acho que é bastante. Então fica aí. Então depois do próximo passo eu vou falar também do Gulag, né? Então fecha, vou fechar aí essa exposição do massacre de Katyn. Um grande abraço a todos e a nós.